Manual de Estudo, Matemática primeiro ano. Ficha 9 páginas 21 e 22. Número 10. A página 21, da ficha 9, tem 4 exercícios. Exercício 1. O enunciado diz-nos para rodear 10 cubos. A figura tem vários cubos, mas sem os contarmos, não sabemos se a quantidade de cubos é menor do que 10, se é igual a 10, ou se é maior do que 10. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos então saber quantos cubos estão desenhados. 1 cubo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, 12 cubos. Concluímos que temos mais do que 10 cubos. Se na figura estão mais do que 10 cubos, então temos que escolher 10 desses 12 cubos, pelo que podemos saber, desde já, que depois de rodear 10 cubos, vão ficar 2 cubos por rodear. Não te esqueças que depois do número 10, vem o número 11 e a seguir o número 12. Rodeando os cubos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sobrando então 2 cubos. Repara que quando rodeamos os cubos, não é preciso seguirmos uma ordem, podemos escolher cada cubo conforme quisermos, o que importa é rodear 10 cubos. Resumindo, dos 12 cubos, vão sobrar 2 cubos, todos os outros 10 devem ser rodeados, 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos, 5 cubos, 6 cubos, 7 cubos, 8 cubos, 9 cubos e 10 cubos. Exercício 2. O enunciado diz-nos para desenhar os elementos em falta, para formarmos conjuntos de 10. A figura tem 2 conjuntos de frutas, à esquerda temos um conjunto de laranjas. E à direita temos um conjunto de peras, mas cada um dos conjuntos tem menos do que 10 frutas. A nossa tarefa é então desenhar mais laranjas e peras, para que cada conjunto tenha exatamente 10 frutas. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos começar pelo conjunto de laranjas. Quantas laranjas tem este conjunto? Vamos contar: 1 laranja, 2, 3, 4, 5 laranjas. Recorrendo à contagem pelos dedos, podemos confirmar que está a faltar uma quantidade de laranjas. Para termos 10 laranjas, quantas estão a faltar? Das 10 laranjas que queremos que o conjunto tenha, já lá estão 5 laranjas. Do mesmo modo, na contagem dos dedos, dos 10 dedos, 5 deles já foram contados. O que corresponde neste caso aos dedos de uma das mãos. Quantos dedos faltam para completar 10 dedos? Faltam contar 1 dedo, 2, 3, 4, 5 dedos. Fazendo uma comparação entre o conjunto de laranjas com os 10 dedos das duas mãos, estão a faltar 5 laranjas. Vamos então desenhar as laranjas em falta: 1 laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas, 5 laranjas. Podemos concluir que a quantidade 10 pode ser decomposta em 2 partes menores, uma de 5 laranjas e outra de 5 laranjas. 5 mais 5 é igual a 10, por acaso são 2 partes menores e iguais entre si, mas as partes poderiam não ser iguais. Agora vamos para o conjunto de peras. Quantas peras tem este conjunto? Vamos contar: 1 pera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peras. Recorrendo à contagem pelos dedos, podemos confirmar que está a faltar uma quantidade de peras para termos 10 peras. Quantas estão a faltar? Das 10 peras que queremos que o conjunto tenha, já lá estão 7 peras. Do mesmo modo, na contagem dos dedos, dos 10 dedos, 7 deles já foram contados, o que corresponde neste caso
aos dedos de uma das mãos, mais 2 dedos da outra mão. Quantos dedos faltam para completar 10 dedos? Faltam contar 1 dedo, 2, 3 dedos. Fazendo uma comparação entre o conjunto de peras com os 10 dedos das duas mãos, estão a faltar 3 peras. Vamos então desenhar as peras em falta: 1 pera, 2 peras, 3 peras. Podemos concluir que a quantidade 10 pode ser decomposta em duas partes menores, uma de 7 peras e outra de 3 peras. 7 mais 3 é igual a 10, neste caso as duas partes menores são diferentes. Resumindo, no conjunto das laranjas, temos 5 laranjas e para completar as 10 laranjas, estão a faltar 5 laranjas. 5 mais 5 é igual a 10. No conjunto das peras, temos 7 peras e para completar as 10 peras, estão a faltar 3 peras. 7 mais 3 é igual a 10. Exercício 3. O enunciado diz-nos para desenhar berlindes nos sacos, de modo que todos tenham um número diferente de berlindes e que no total haja 10 berlindes. Temos então 10 berlindes e 4 sacos. Uma pergunta: será que é possível dividir igualmente os 10 berlindes pelos 4 sacos? Não é esse o nosso objetivo, porque o que nos é pedido é que os sacos devem ter um número diferente de berlindes, isto é, não pode haver 2 sacos com a mesma quantidade. Mas para percebermos melhor o desafio, voltamos à nossa pergunta. Será que é possível dividir igualmente os 10 berlindes pelos 4 sacos? Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Vamos então analisar. Escolhemos 10 berlindes e vamos colocar em cada saco um berlinde. Como podemos observar, cada um dos sacos ficou com um berlinde, isto é, tem a mesma quantidade. Mas sobraram berlindes para distribuir pelos sacos. Quantos berlindes ainda não estão nos sacos? Podemos dizer que são 6 e como temos 4 sacos, então ainda podemos colocar em cada saco mais um berlinde. Vamos colocar em cada saco mais um berlinde. Como podemos observar, cada um dos sacos ficou com 2 berlindes, isto é, tem a mesma quantidade, mas sobraram berlindes para meter nos sacos. Quantos berlindes ainda não estão nos sacos? Podemos dizer que são 2 e como temos 4 sacos, já não é possível distribuir mais um berlinde para cada um dos sacos, porque faltam 2 berlindes. Isto quer dizer que não é possível distribuir igualmente os 10 berlindes pelos 4 sacos. Mas se pretendermos apenas distribuir os 2 berlindes pelos sacos, mesmo que os sacos não fiquem com a mesma quantidade, será possível? Claro que é. Mas teríamos muitas maneiras de distribuir pelos sacos. Vamos ver, por exemplo, 2 maneiras, de muitas possíveis. Uma das maneiras seria colocar os 2 berlindes que sobraram em apenas um dos sacos, por exemplo, no saco da esquerda, mas como temos 4 sacos, poderíamos ter escolhido quaisquer um dos outros 3 sacos. Certo? E no final da distribuição dos berlindes, um saco tinha 4 berlindes e os outros 3 sacos tinham 2 berlindes cada. Outra das maneiras seria colocar um berlinde em 2 dos 4 sacos, por exemplo, no primeiro e segundo sacos, da esquerda, mas como temos 4 sacos, poderíamos ter escolhido outro par de sacos. Por exemplo, o primeiro e terceiro sacos, ou o primeiro e o quarto sacos, ou o segundo e o terceiro sacos, ou o segundo e o quarto sacos, ou ainda o terceiro e o quarto sacos. Certo? E no final da distribuição dos berlindes, 2 dos sacos tinham 3 berlindes e os outros 2 sacos tinham 2 berlindes cada. Já vimos como podemos distribuir berlindes por sacos, mas não te esqueças do que nos foi pedido: cada saco deve ter um número diferente de berlindes, e nas distribuições que fizemos, temos sacos com o mesmo número de berlindes.
Vamos então responder ao que nos foi pedido. Vamos começar por colocar um berlinde no primeiro saco da esquerda. Para o segundo saco, e para que a quantidade de berlindes seja diferente, vamos aumentar a quantidade em um berlinde, pelo que distribuímos 2 berlindes. Para o terceiro saco, e para que a quantidade de berlindes seja diferente, vamos aumentar a quantidade em um berlinde, pelo que distribuímos 3 berlindes. E finalmente para o quarto saco, e para que a quantidade de berlindes seja diferente, vamos aumentar a quantidade em um berlinde, pelo que distribuímos 4 berlindes. Que é exatamente o que existe para distribuir. Vamos ver de outra maneira, como dividimos os 10 berlindes em 4 partes menores. Da esquerda para a direita, o primeiro saco fica com um berlinde. O segundo saco fica com 2 berlindes. O terceiro saco fica com 3 berlindes. E o quarto saco fica com 4 berlindes. A soma de todas as partes menores é igual ao total de 10 berlindes. 1 mais 2, mais 3, mais 4 é igual a 10. Resumindo, 1 berlinde para o primeiro saco, 2 berlindes para o segundo saco, 3 berlindes para o terceiro saco e 4 berlindes para o quarto saco. Somando todos os berlindes dos sacos, temos uma adição de 4 parcelas, cuja soma ou total é igual a 10 berlindes. 1 dedo, mais 2 dedos, mais 3 dedos, mais 4 dedos, é igual a 10 dedos. Exercício 4. O enunciado diz-nos para escrever os números em falta, na reta numérica. Vamos resolver este exercício, por 2 métodos diferentes. Recorrendo para isso às 2 regras da reta numérica. Pausa o vídeo, para poderes resolver a questão. A regra 1 na reta numérica diz-nos que qualquer número é igual ao número imediatamente à direita subtraído de 1. A regra 2 na reta numérica diz-nos que qualquer número é igual ao número imediatamente à esquerda adicionado de 1. Pela regra 1, se qualquer número é igual ao número imediatamente à direita subtraído de 1, então o número que queremos saber é igual a 2 menos 1, ou seja, é igual a 1. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 2 para a posição 1. Pela regra 1, se qualquer número é igual ao número imediatamente à direita subtraído de 1, então o número que queremos saber é igual a 4 menos 1, ou seja, é igual a 3. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 4 para a posição 3. Pela regra 1, se qualquer número é igual ao número imediatamente à direita subtraído de 1, então o número que queremos saber é igual a 6 menos 1, ou seja, é igual a 5. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 6 para a posição 5. Pela regra 1, se qualquer número é igual ao número imediatamente à direita subtraído de 1, então o número que queremos saber é igual a 8 menos 1, ou seja, é igual a 7. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 8 para a posição 7. Pela regra 1, se qualquer número é igual ao número imediatamente à direita subtraído de 1, então o número que queremos saber é igual a 10 menos 1, ou seja, é igual a 9. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 10 para a posição 9. Pela regra 2, se qualquer número é igual ao número imediatamente à esquerda adicionado de 1, então o número que queremos saber é igual a 0 mais 1, ou seja, é igual a 1. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 0 para a posição 1. Pela regra 2, se qualquer número é igual ao número imediatamente à esquerda adicionado de 1, então o número que queremos saber é igual a 2 mais 1, ou seja, é igual a 3.
Portanto, na reta numérica, passamos da posição 2 para a posição 3. Pela regra 2, se qualquer número é igual ao número imediatamente à esquerda adicionado de 1, então o número que queremos saber é igual a 4 mais 1, ou seja, é igual a 5. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 4 para a posição 5. Pela regra 2, se qualquer número é igual ao número imediatamente à esquerda adicionado de 1, então o número que queremos saber é igual a 6 mais 1, ou seja, é igual a 7. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 6 para a posição 7. Pela regra 2, se qualquer número é igual ao número imediatamente à esquerda adicionado de 1, então o número que queremos saber é igual a 8 mais 1, ou seja, é igual a 9. Portanto, na reta numérica, passamos da posição 8 para a posição 9. Resumindo, o preenchimento da reta numérica utilizando a regra 1. 2 menos 1 é igual a 1. 4 menos 1 é igual a 3. 6 menos 1 é igual a 5. 8 menos 1 é igual a 7. 10 menos 1 é igual a 9. Agora, fazendo o preenchimento da reta numérica utilizando a regra 2. 0 mais 1 é igual a 1. 2 mais 1 é igual a 3. 4 mais 1 é igual a 5. 6 mais 1 é igual a 7. 8 mais 1 é igual a 9. A página 22, da ficha 9, tem 3 exercícios. Exercício 5. O enunciado diz-nos para na figura observar as cores dos cubos em cada linha e completar os espaços em branco, nas adições. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Na figura, em cada uma das linhas temos 1 cubo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubos. E o total de linhas também é 10. Observemos que algumas das linhas têm apenas cubos de uma única cor, enquanto outras têm cubos de duas cores. A análise da figura estabelece uma relação direta entre as cores dos cubos e as parcelas de uma adição. Nas linhas com cubos de uma única cor, se a primeira parcela é igual à quantidade de cubos da linha, a segunda parcela é igual a 0, mas se a primeira parcela não é igual à quantidade de cubos da linha, a segunda parcela corresponde aos cubos que excedem a quantidade da primeira parcela. Nas linhas com cubos de duas cores, a primeira parcela é igual à quantidade de cubos de uma cor e a segunda parcela é igual à quantidade de cubos da outra cor. Na segunda linha, a primeira parcela corresponde aos 9 cubos azuis, enquanto a segunda parcela deverá corresponder ao cubo branco. 9 mais 1 é igual a 10. Na terceira linha, a primeira parcela corresponde aos 8 cubos pretos, enquanto a segunda parcela deverá corresponder aos 2 cubos vermelhos. 8 mais 2 é igual a 10. Na quarta linha, a primeira parcela corresponde aos 7 cubos cinzentos, enquanto a segunda parcela deverá corresponder aos 3 cubos verdes. 7 mais 3 é igual a 10. Na quinta linha, a primeira parcela corresponde aos 6 cubos pretos, enquanto a segunda parcela deverá corresponder aos 4 cubos rosas. 6 mais 4 é igual a 10. Na sétima linha, a primeira parcela corresponde aos 4 cubos rosas, enquanto a segunda parcela deverá corresponder aos 6 cubos pretos. 4 mais 6 é igual a 10. Na oitava linha, a primeira parcela corresponde aos 3 cubos verdes, enquanto a segunda parcela deverá corresponder aos 7 cubos cinzentos.
3 mais 7 é igual a 10. Na nona linha, a primeira parcela corresponde aos 2 cubos vermelhos, enquanto a segunda parcela deverá corresponder aos 8 cubos pretos. 2 mais 8 é igual a 10. Na décima linha, a primeira parcela corresponde ao cubo branco, enquanto a segunda parcela deverá corresponder aos 9 cubos azuis. 1 mais 9 é igual a 10. Primeira conclusão. Observa as 10 adições de duas parcelas, em que a soma é a mesma, neste caso igual a 10. Em adições de duas parcelas com a mesma soma. Quando a primeira parcela da adição fica mais pequena, a segunda parcela tem que ficar maior e o aumento da segunda parcela é igual à redução da primeira parcela. Repara, na primeira linha, a primeira parcela é igual a 10, enquanto a segunda parcela é igual a 0. Na segunda linha, a primeira parcela diminui de 10 para 9, enquanto a segunda parcela aumentou de 0 para 1. Na terceira linha, a primeira parcela diminuiu de 9 para 8, enquanto a segunda parcela aumentou de 1 para 2. Na quarta linha, a primeira parcela diminuiu de 8 para 7, enquanto a segunda parcela aumentou de 2 para 3. Na quinta linha, a primeira parcela diminuiu de 7 para 6, enquanto a segunda parcela aumentou de 3 para 4. Na sexta linha, a primeira parcela diminuiu de 6 para 5, enquanto a segunda parcela aumentou de 4 para 5. Na sétima linha, a primeira parcela diminuiu de 5 para 4, enquanto a segunda parcela aumentou de 5 para 6. Na oitava linha, a primeira parcela diminuiu de 4 para 3, enquanto a segunda parcela aumentou de 6 para 7. Na nona linha, a primeira parcela diminuiu de 3 para 2, enquanto a segunda parcela aumentou de 7 para 8. Na décima linha, a primeira parcela diminuiu de 2 para 1, enquanto a segunda parcela aumentou de 8 para 9. Segunda conclusão. Observa que existem adições, em que a diferença entre elas é a troca dos valores das parcelas, o que prova que a ordem das parcelas, em uma adição não altera a soma ou o total. Ou de outro modo, quando trocamos a posição dos números, que estamos a somar, o resultado da adição continua a ser o mesmo. Repara, que as adições da segunda e décima linhas têm as mesmas parcelas, mas não na mesma ordem, 9 cubos azuis mais um cubo branco, e um cubo branco mais 9 cubos azuis. As adições da terceira e nona linhas têm as mesmas parcelas, mas não na mesma ordem, 8 cubos pretos mais 2 cubos vermelhos, e 2 cubos vermelhos mais 8 cubos pretos. As adições da quarta e oitava linhas têm as mesmas parcelas, mas não na mesma ordem, 7 cubos cinzentos mais 3 cubos verdes, e 3 cubos verdes mais 7 cubos cinzentos. As adições da quinta e sétima linhas têm as mesmas parcelas, mas não na mesma ordem, 6 cubos pretos mais 4 cubos rosas, e 4 cubos rosas mais 6 cubos pretos. Resumindo, consideremos os 10 dedos das duas mãos. A figura visualiza o conceito de adição, onde cada cor representa uma parte, ou seja, uma parcela, que, quando juntas, formam o total, ou seja, a soma. Temos 10 dedos contados, como são todos os dedos das duas mãos, ficamos com 0 dedos para contar. Temos 9 dedos contados, ficamos com 1 dedo para contar. Temos 8 dedos contados, ficamos com 2 dedos para contar. Temos 7 dedos contados, ficamos com 3 dedos para contar. Temos 6 dedos contados, ficamos com 4 dedos para contar. Temos 5 dedos contados, ficamos com 5 dedos para contar. Temos 4 dedos contados, ficamos com 6 dedos para contar. Temos 3 dedos contados, ficamos com 7 dedos para contar.
Temos 2 dedos contados, ficamos com 8 dedos para contar. Temos um dedo contado, ficamos com 9 dedos para contar. Exercício 6. O enunciado diz-nos para completar com os amigos do 10. O que o desafio nos pede é para completar as adições, de tal modo que o resultado seja sempre 10. Quando falamos em amigos do 10, estamos a pensar nos números que, quando somados a outro número, resultam em 10. Por exemplo, 9 e 1 são amigos do 10, porque 9 mais 1 é igual a 10. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Primeira adição. 9 mais o seu amigo de 10 é igual a 10. Então, qual é o amigo de 10 para o número 9? É o número que, somado a 9, é igual a 10, ou seja, é o 1. Recorrendo à contagem dos dedos, sabemos que os dedos de 2 mãos são 10. Se contarmos 9 dedos, quantos dedos ainda temos para contar nas 2 mãos? Temos apenas um dedo para contar. Por isso mesmo é que o 9 e o 1 é um dos pares amigos de 10. Segunda adição. 8 mais o seu amigo de 10 é igual a 10. Então, qual é o amigo de 10 para o número 8? É o número que, somado a 8, é igual a 10, ou seja, é o 2. Recorrendo à contagem dos dedos, sabemos que os dedos de 2 mãos são 10. Se contarmos 8 dedos, quantos dedos ainda temos para contar nas 2 mãos? Temos 2 dedos para contar. Por isso mesmo é que o 8 e o 2 é outro dos pares amigos de 10. Terceira adição. 7 mais o seu amigo de 10 é igual a 10. Então, qual é o amigo de 10 para o número 7? É o número que, somado a 7, é igual a 10, ou seja, é o 3. Recorrendo à contagem dos dedos, sabemos que os dedos de 2 mãos são 10. Se contarmos 7 dedos, quantos dedos ainda temos para contar nas 2 mãos? Temos 3 dedos para contar. Por isso mesmo é que o 7 e o 3 é outro dos pares amigos de 10. Quarta adição. 6 mais o seu amigo de 10 é igual a 10. Então, qual é o amigo de 10 para o número 6? É o número que, somado a 6, é igual a 10, ou seja, é o 4. Recorrendo à contagem dos dedos, sabemos que os dedos de 2 mãos são 10. Se contarmos 6 dedos, quantos dedos ainda temos para contar nas 2 mãos? Temos 4 dedos para contar. Por isso mesmo é que o 6 e o 4 é outro dos pares amigos de 10. Quinta adição. 5 mais o seu amigo de 10 é igual a 10. Então, qual é o amigo de 10 para o número 5? É o número que, somado a 5, é igual a 10, ou seja, é também o 5. Recorrendo à contagem dos dedos, sabemos que os dedos de 2 mãos são 10. Se contarmos 5 dedos, quantos dedos ainda temos para contar nas 2 mãos? Temos 5 dedos para contar. Por isso mesmo é que o 5 e o 5 é outro dos pares amigos de 10. Sexta adição. 10 mais o seu amigo de 10 é igual a 10. Então, qual é o amigo de 10 para o número 10? É o número que, somado a 10, é igual a 10, ou seja, é o 0. Recorrendo à contagem dos dedos, sabemos que os dedos de 2 mãos são 10. Se contarmos 10 dedos, quantos dedos ainda temos para contar nas 2 mãos? Temos 0 dedos para contar. Por isso mesmo é que o 10 e o 0 é outro dos pares amigos de 10. Será que há mais pares amigos de 10? Existe o par 4 e 6, mas como vimos antes, é o par 6 e 4, apenas a ordem foi alterada. Existe o par 3 e 7, mas como vimos antes, é o par 7 e 3, apenas a ordem foi alterada.
Existe o par 2 e 8, mas como vimos antes, é o par 8 e 2, apenas a ordem foi alterada. Existe o par 1 e 9, mas como vimos antes, é o par 9 e 1, apenas a ordem foi alterada. Resumindo, os números 9 e 1 são amigos de 10. Os números 8 e 2 são amigos de 10. Os números 7 e 3 são amigos de 10. Os números 6 e 4 são amigos de 10. Os números 5 e 5 são amigos de 10. Os números 10 e 0 são amigos de 10. Exercício 7. O enunciado diz-nos para observar as cores dos cubos e completar as igualdades. Observando a figura, podemos ver 3 filas de cubos coloridos. Cada fila tem 10 cubos coloridos, da esquerda para a direita, com 3 cores, e repara na relação da quantidade de cores com a quantidade de parcelas das adições. Pausa o vídeo para poderes resolver a questão. Repara na relação das 3 cores com as 3 parcelas da adição. A primeira parcela da adição, que é o número 5, corresponde à primeira cor, o laranja, e com ela estão pintados 5 cubos. A terceira parcela da adição, que é o número 3, corresponde à terceira cor, o verde, e com ela estão pintados 3 cubos. A segunda parcela da adição não está escrita, mas sabemos qual é o número, é igual à quantidade de cubos pintados com a segunda cor, o rosa, ou seja, 2 cubos, pelo que a segunda parcela é o número 2. Observa a relação entre os cubos coloridos e a contagem dos dedos. 5 dedos mais 2 dedos, mais 3 dedos, é igual a 10 dedos, ou seja, 5 mais 2, mais 3, é igual a 10. Repara na relação das 3 cores, com as 3 parcelas da adição. A primeira parcela da adição, que é o número 3, corresponde à primeira cor, o verde, e com ela estão pintados 3 cubos. A terceira parcela da adição, que é o número 2, corresponde à terceira cor, o rosa, e com ela estão pintados 2 cubos. A segunda parcela da adição não está escrita, mas sabemos qual é o número, é igual à quantidade de cubos pintados com a segunda cor, o laranja, ou seja, 5 cubos, pelo que a segunda parcela é o número 5. Observa a relação entre os cubos coloridos e a contagem dos dedos. Três dedos mais 5 dedos, mais 3 dedos, é igual a 10 dedos, ou seja, 3 mais 5, mais 2, é igual a 10. Repara na relação das 3 cores, com as 3 parcelas da adição. A primeira parcela da adição, que é o número 2, corresponde à primeira cor, o rosa, e com ela estão pintados 2 cubos. A terceira parcela da adição, que é o número 5, corresponde à terceira cor, o laranja, e com ela estão pintados 5 cubos. A segunda parcela da adição não está escrita, mas sabemos qual é o número, é igual à quantidade de cubos pintados com a segunda cor, o verde, ou seja, 3 cubos, pelo que a segunda parcela é o número 3. Observa a relação entre os cubos coloridos e a contagem dos dedos. Dois dedos mais 3 dedos, mais 5 dedos, é igual a 10 dedos, ou seja, 2 mais 3, mais 5, é igual a 10. Observação muito importante, que podemos confirmar da análise da figura, ao realizar as adições com os cubos coloridos, podemos perceber que a ordem das parcelas não altera o resultado final.
que é sempre o mesmo, ou seja, é igual a 10, acabamos de demonstrar visualmente que a ordem das parcelas, em uma adição, não altera a soma ou o total. O número 5, cubos a laranja, é a primeira parcela na primeira adição, a segunda parcela na segunda adição e a terceira parcela na terceira adição. O número 2, cubos a rosa, é a segunda parcela na primeira adição, a terceira parcela na segunda adição e a primeira parcela na terceira adição. O número 3, cubos a verde, é a terceira parcela na primeira adição, a primeira parcela na segunda adição e a segunda parcela na terceira adição. Observemos a alteração de ordem das três parcelas, nas três adições. Resumindo, na primeira adição, a segunda parcela é igual a 2. Na segunda adição, a segunda parcela é igual a 5. E na terceira adição, a segunda parcela é igual a 3.